Olá, sinal verde para as emoções do mundo da velocidade. Olá, sinal verde para o mundo da velocidade, o seu programa Ocnicom com muito conteúdo, comentários e curiosidades sobre o mundo do esporte a motor. Eu, Alexandre Nunes, juntamente com toda a equipe Ocnicom, levaremos até você muita informação sobre as principais categorias no Brasil e no mundo. E a nossa tripulação já completa nessa noite de terça-feira. Gilmar Vidal, seja muito bem-vindo. Temos um campeão nas pistas. É isso aí. Boa noite, Alexandre. Boa noite aí, amigos, amantes da velocidade. Realmente é com muita satisfação que temos agora um campeão de moto velocidade, hein? E já a gente vai fazer aquela resenha sobre o título de Diogo Moreira, mas isso você acompanha no nosso warm-up. Lembrando que o seu programa Ocnicom tem um oferecimento de Iner Energia, energia limpa, renovável, sustentável para você, para os seus negócios, para a sua vida. Fique atento ao que a Iner Energia diz para você. Sabia que você pode ter até 20% de desconto na energia produzida pela Iner todos os meses? Legal, né? Sem qualquer investimento, sem contrato de fidelidade e sem instalação de placas ou obras. Como? Tudo muito simples e com liberdade para você desfazer o contrato na hora que quiser. Pois é, a Iner oferece a você essa possibilidade. Você junta economia com sustentabilidade, porque a Iner produz energia solar de forma eficiente e renovável. Basicamente funciona assim. Sua empresa assina o termo de parceria com a Iner. Em fazendas solares, a Iner gera e injeta na rede da sua concessionária local, que distribui até a sua empresa. Depois de aderir, você passará a receber 2 contas por mês. Uma com os valores da energia produzida pela Iner, com até 20% de desconto. A outra da sua concessionária local, para pagamento da iluminação pública e valores residuais. Viu como é tudo muito simples? Acesse nosso site e peça a visita de um representante. Quanto antes você fizer isso, mais rápido começa a economizar. Iner Energia, economia, flexibilidade e nada de burocracia. Se são só vantagens, por que não? E o seu programa Ocnicom também conta com o apoio de KS Home. KS Home Imóveis com elegância, para você decorar sua casa, decorar aquele cantinho gostoso, para você viver com muito conforto, com muita tranquilidade com a sua família, hein? KS Home, móveis com elegância. E o seu programa Ocnicom também conta com o apoio de Motorzão. Motorzão, sua melhor oficina de autos em Santos, no litoral de São Paulo. Para você que é aqui da Baixada Santista ou para você que vem com muita frequência aqui ao litoral de São Paulo, sentiu alguma dificuldade com o seu carro? Leve lá no Motorzão do nosso irmão Elinho, que juntamente com equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração, deixarão o seu carro sempre muito bem regulado para que você possa curtir a vida como você merece. Tivemos um final de semana de muita velocidade, de muita emoção nas pistas, por isso vamos rapidamente para o nosso warm-up. O warm-up aqui já destacando na semana passada, Gilmar Vidal, tivemos a apresentação do primeiro croquis, assim, né, oficial da Audi na Fórmula 1, que traz um pouquinho aí, a gente olhando o desenho, é a simplicidade com aquele vigor alemão. Como a Alemanha gosta de fazer as coisas. Com discrição, mas que na hora do vamos ver, não brincam em serviço. Sem dúvida. Eu tive já informações que em testes de dinamômetro, o motor, o trem de força da Audi já está praticamente no mesmo nível de Mercedes e Ferrari. Então, coisa muito boa vem por aí. Lógico que a parte aerodinâmica, a suspensão, assoalho é muito importante na Fórmula 1, mas a gente sabe que a Audi sabe muito bem como fazer. Sabe como fazer, afinal de contas já foi inúmeras vezes campeão mundial de endurance, Sim. Que é uma Fórmula 1 carenada, né? Então a gente sabe que toda essa expectativa e quiçá, né, nós tenhamos aí tanto o Nico Hülkenberg como o nosso Gabriel Bortoleto
estreando aí com o pé direito, né, com os dois pés afundando ali o assoalho na temporada 2026, que as primeiras boas impressões realmente a Audi já está deixando para todos nós. Vamos sair aqui dos bastidores da Fórmula 1 e da Audi na Fórmula 1 e vamos falar das categorias em pista. Tivemos nesse final de semana a TCR South America, TCR Brasil, também inaugurando o Autódromo de Cuiabá, que passou por toda uma reforma completa, por asfaltamento da pista. Realmente ficou um espetáculo o autódromo lá no Centro-Oeste, hein? Isso vai mostrando, né, Gilmar Vidal, um país de dimensões continentais como o nosso. A gente está vendo aí essa questão de Cuiabá, a gente está vendo a reforma de Brasília, que nós vamos ter prova da Stock Car, inclusive, também reinaugurando o Autódromo de Brasília. Para o ano que vem temos Chapecó, né, no oeste catarinense. Isso também dá mais ânimo, né, para as categorias. Sem dúvida. E tecnicamente fica muito mais complexo, mais difícil, mais bonito todos os campeonatos nacionais, né? Porque um campeonato, um continente, né, num país de dimensões continentais, é quase como um campeonato europeu, né? Não tenha dúvida. Então você corre lá em Cuiabá com a temperatura de 45 graus, aí você vai correr em Santa Cruz do Sul, 8 graus, 10 graus. Então eles provam todo tipo de clima, de temperatura, de diversidade de circuitos, né? Isso é muito... pode não parecer, mas Interlagos está na altitude de 800 metros. Também. Isso também tem uma diferença muito nos motores, grande, na potência. Sem né? dúvida nenhuma. Então, acho que são coisas assim que vem em boa hora, né? Para esse momento que a gente está vivendo do motociclismo, de crescimento do nosso esporte a automobilismo. motor, como um todo, né? A Endurance Nacional também vem aí com nova categoria, está crescendo muito, então é muito bom que se multiplique os autódromos, né? Porque assim nós vamos ter corrida todos os finais de semana em cada pista, uma categoria diferente, né? Não tenha dúvida. Mas aqui no TCR South America tivemos na corrida 1 vitória do argentino Leonel Pernia com Nelsinho Piquet na segunda posição e o nosso Enzo Gianfratti, hein, fazendo bonito na terceira posição. Na corrida 2 da TCR South America, Nelsinho Piquet venceu com Leonardo Reis na segunda posição e Fabian Iannantuoni da Argentina na terceira posição. Na TCR Brasil, basicamente os resultados são os mesmos, porque os pilotos 80% correm as duas categorias. Então temos na corrida 1, tivemos a vitória de Nelsinho Piquet com Enzo Gianfratti na segunda posição e Rafael Reis na terceira posição. Na corrida 2, Nelsinho Piquet venceu, Leonardo Reis na segunda posição e Fabian Iannantuoni ficou na terceira posição. Então saindo aqui da TCR South America, TCR Brasil, mas não saindo de Cuiabá, a principal estrela da noite foi a Stock Car. Stock Car que conheceu Felipe Massa como o primeiro pole position de Cuiabá, mas que foi varrido no final de semana por Ricardinho Maurício, que venceu as duas provas da Stock Car em corrida noturna, realmente espetacular, com chuva, com sol. Tivemos um clima ali bastante diverso para que os pilotos pudessem experimentar a nova pista lá no Mato Grosso. Ricardinho Maurício venceu a primeira prova com Arthur List na segunda posição e Nelsinho Piquet na terceira posição. Já na corrida 2, Ricardo Maurício venceu com Rafael Reis na segunda posição e Cacá Bueno na terceira posição. E que vem aí novas corridas, novos autódromos, porque o automobilismo e o motociclismo brasileiro merecem muito. Vamos sair de Cuiabá e vamos lá para o outro lado do mundo, vamos lá para a Austrália, penúltima etapa do Campeonato Supercars da Austrália, o Campeonato de Turismo Australiano. Na corrida 1 do final de semana, Chaz Mostert venceu com Will Brown na segunda posição e Ryan Wood na terceira posição. Já na prova 2, Brooke Furney venceu com Anton De Pasquale na segunda posição e Will Brown na terceira posição. Tivemos as corridas em Melbourne. E aí, Gilmar Vidal, se aproxima a etapa final, derradeira, no circuito de Adelaide. Adelaide que também nos traz boas lembranças, né? Muito boas, né? Desde a época da Fórmula 1. E estamos aí vivendo aquele funil, a chegada aí e uma disputa muito acirrada. A diferença do primeiro para o segundo colocado é de apenas 5 pontos, hein? Para a última etapa em Adelaide. Então vale a pena conferir
pelo YouTube, a prova derradeira. E o seu programa Alquinicom vai avisar você na sua agenda, no seu Final Lap, para você ficar atento e curtir a grande final do Campeonato de Turismo Australiano. Vamos sair da Austrália e vamos fazer um passeio agora no interior do estado de São Paulo. Vamos para o Velocitar. Velocitar que nesse final de semana recebeu inúmeras categorias para a 8ª etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo. O seu programa Alquinicom esteve lá, teve a oportunidade de conversar com os vencedores das categorias, das provas, e você vai acompanhar aí ao longo dos próximos minutos aí, viu, Gilmar Vidal? Temos aqui vários papos que batemos, a começar, por exemplo, com o Ale Fortunato, que foi o vencedor da corrida 1 da Copa Joy, que na corrida 2 teve Jeff Gomes como seu vencedor, e na corrida Endurance, foram 3 provas nesse final de semana da Copa Joy, vencida por Cirino Ivacete. Então fica agora com um papo que batemos rápido depois da vitória de Ale Fortunato. Seu programa Alquinicom aqui com Ale Fortunato, que se a gente for marcar aqui pauzinho na parede, quanto você já venceu nessa temporada na Copa Joy, dá para encher a parede inteira, hein, Ale? Não, acho que não. Não, acho que eu tive, acho que a 3ª vitória na temporada. É difícil demais, a Copa Joy anda todo mundo muito igual, são só pilotos de alto nível, é muito difícil conseguir uma pole, conseguir se manter na frente. Então, eu acho que eu tive uma regularidade melhor do que uma quantidade. Então, às vezes que eu fui ao pódio foi muito bom, 2º lugares, 3º lugares. Mas sim, graças a Deus hoje foi um dia especial. Eu agradeço a Deus aí, família, todo mundo que veio, porque eu pensei muito nisso, pensei muito nesse final de semana, né? Na questão de ser um final de semana longo, da gente começar a pontuar bem pro campeonato. E, começamos, deu certo. Pelo menos na primeira já estamos aí e vamos continuar. Saindo da Copa Joy, vamos rapidamente para a Fórmula V. Fórmula V que teve, Gilmar Vidal, um varrer de semana de, mais uma vez, de Levi Simões. E Levi Simões é impossível. Ele ganha tudo. É impossível. Tanto é que é impossível, Gilmar Vidal, que vamos bater um papo com ele no Conversa de Paddock. Foi muito especial e já foi aquele aperitivo, né? Começar um final de semana com 2 provas, depois vem um programa Alquinicom, faz aquela conversa de Paddock lá dentro dos boxes. Realmente foi fantástico. Então, parabéns a Levi Simões. Mas antes da nossa conversa de Paddock com o Levi Simões, a gente bateu um papo com ele depois de descer do pódio, vencendo a prova da Fórmula V. Seu programa Alquinicom aqui com Levi Simões, a Fórmula V. Meu amigão, já encheu a parede ali de troféus, né? Porque a estante tem que ser alargada, hein, irmão? Não, foi uma corrida super difícil, muito complicada, tinha bastante óleo na pista. O Rafa, como sempre, estava muito rápido. O meu carro estava com algum problema no cilindro de freio já no final de semana inteiro. A gente faz o setup, dá 3 voltas boas e ele começa a perder freio. Então, do meio para o final da corrida, foi trazendo na ponta dos dedos para conseguir chegar com o carro. Ainda na última volta, por sorte, o Rafa se confundiu, achou que a bandeirada era para a gente e era para o pessoal da Evo. E ele não deu a última volta. Eu já estava completamente sem freio, não ia conseguir levar a vitória, mas no final deu tudo certo. Depois da Fórmula V, temos Fórmula Evolution. Fórmula Evolution, que aqui eu queria deixar um grande abraço ao nosso presidente Antônio Souza. Sentimos muito a sua falta lá no Velocitar, mas por motivos de falecimento na família não pôde estar conosco, com a comunidade do Mundo da Velocidade. Então deixamos aqui o nosso abraço fraterno e toda a força aí para a família nesse momento de luto. E o seu programa Alquinicom também sempre acompanhando os grandes astros do Mundo da Velocidade, e o nosso presidente Antônio Souza também faz parte desse rol de grandes amigos que temos colecionado ao longo de todos esses anos. Então, nosso sentimento à família e que estejamos próximos aí, juntos na próxima etapa do Campeonato Paulista. Falando agora das vitórias, final de semana varrido por Lucas Freitas. Lucas Freitas realmente está vivendo um momento na sua carreira excepcional, seja como piloto, seja como coach. Realmente é um piloto com muita categoria, com muita velocidade, além de ser uma pessoa muito agradável, um papo muito descontraído. Nós já tivemos inúmeras vezes batendo papo com o Lucas Freitas, que também não foi diferente depois do pódio da sua vitória na Fórmula Evolution.
Seu programa Alquinicon aqui com Lucas Freitas, vencedor, categoria Evolution. Lucas, final de semana, uma corrida bastante competitiva, mas mais uma vitória aí para sua carreira, irmão. Bom, graças a Deus, mais uma vitória, mais um título para conta. Tenho muito a agradecer a Deus, agradecer a minha equipe, todos que apoiaram aí para esse ano. Foram 12 vitórias em 14 corridas, então foi um ano fantástico pra gente. Agradecer a todo mundo que torceu, que curtiu, que acompanhou. E é isso aí, esse título não é só meu, é de todo mundo que esteve presente. E tamo junto. Saindo da Fórmula Evolution, vamos para a Fórmula 1600, duas provas espetaculares desse final de semana lá no Velocitar. A primeira delas vencida por JP Morato, já a segunda prova por Dante Monteiro. Dante Monteiro, um jovem piloto, Gilmar Vidal, que tivemos a oportunidade de bater um papo com ele depois da vitória e realmente foi uma briga ali do começo ao fim com o JP Morato, que também vem numa crescente no final da temporada 2025, e a gente bateu então esse papo com o Dante Monteiro. Seu programa Alquinicon aqui com Dante Monteiro. Meu amigão, você suou para passar o JP, mas o que importa é ver a bandeira quadriculada primeiro, né, irmão? É isso aí, com certeza. Foi uma corrida muito difícil. O JP estava com ritmo muito forte, estava andando muito bem. Mas a gente deu a sorte do safety car, entrou na hora certa. A gente conseguiu fazer uma ultrapassagem que não esperava. A gente conseguiu dar um dive ali no saca-rolha. Então, assim, conseguimos manter as últimas voltas e levamos a vitória para casa, graças a Deus. Deu tudo certo. Chegou agora a vez da Fórmula Delta. Fórmula Delta que trouxe na corrida 1. O vencedor foi Alexandre Lousa. Já na corrida 2, Paulo Williman venceu dentro da Fórmula Delta. E batemos um papo com o Alexandre Lousa, que foi o vencedor da corrida 1, nessa categoria que realmente vem revelando grandes talentos para o automobilismo nacional. Seu programa Alquinicon, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você, com um xará, Alexandre Lousa. Parabéns pela vitória na Fórmula Delta. Uma prova intensa, calor muito forte no Velocitar. Bom, como você disse, muito quente, foi uma prova muito difícil, tanto de resistência, tive que manter um ritmo muito forte, toda volta uma em cima da outra, porque os pilotos estavam atrás, estavam bem rápidos, então eles estavam chegando, eu tive que manter a distância. Foi uma corrida mais, como eu larguei na pole, foi mais administrar a vantagem, e foi isso, uma corrida muito difícil, muito quente, que eu tive que saber administrar bem. Chegamos agora à vez da GT Series com duas provas também, de tirar o fôlego, na primeira delas vencida por Maurício Billy, hein? Depois de uma briga Gilmar Vidal com o Tuco Melic, que foi assim espetacular. E aí a gente viu o que é a atenção do piloto, né? O Velocitar tem uma reta longa, é verdade, depois você tem a curva 1, uma pequena reta, a curva 2, para vir, né, de encontro à curva 3. E na saída da 2, o Maurício Billy, a traseira foi indo. E o Tuco Melic, depois conversando com ele no box, para não pregar, freou. E nessa que freou, a traseira foi. Porque a corrida era dele, a corrida era do Tuco, a primeira prova. Ele ia passar. Ia passar. Dali estava o Maurício. Preparando a ultrapassagem. O Maurício, evidentemente, é um piloto talentosíssimo, muito experiente, mas ali era inevitável a ultrapassagem do Tuco Melic. Mas deu na primeira prova Maurício Billy, nós tivemos a oportunidade de bater um papo com o Maurício Billy, mas na segunda prova do domingo quem venceu foi o Tuco Melic. Aí não teve para ninguém e o Tuco venceu a sua prova na GT Series. Então fica agora com o papo com o Maurício Billy. Seu programa Alquinicon aqui com o Maurício Billy, vencedor da GT Series aqui no Velocitar. Maurício, calor, mas foi uma corrida que te fez suar, porque foi pegada principalmente na parte final, depois ali que a gente teve a intervenção do safety car, embolou tudo e ali foi difícil, hein? Foi muito difícil. Eu vim recuperando porque eu não fiz uma boa classificação, eu fiz alguns erros. Então eu tive que vir de trás e deu tudo certo, o carro estava maravilhoso e só tenho que agradecer a equipe. É isso aí, Maurício. Parabéns. Vamos sair agora da GT Series e vamos para a MG Cup, que teve 3 provas nesse final de semana. 2 válidas para a atual etapa
e uma que ficou passada ali de trás de Cascavel, com muita chuva. Sim, foi então foi adiada e tivemos então essa primeira prova válida pela etapa de Cascavel, que foi vencida por César Fonseca. Já na A45 Pro, João Boico venceu e na A45 Sport foi a vez de Alexandre Dante. E aqui a gente bateu um papo rapidinho com César Fonseca, que tem Nuno Cobra como seu preparador físico. Bom, de preparo ele está muito e, bem. Então. Está bem de preparo e vocês vão ver na fala do Cezão, 15 quilos mais magro, com dieta. Ele falou assim, isso está vindo os resultados na pista. É isso aí. Até a fama de mais calmo, mais tranquilo. Então, todo sucesso pro restante aí, pro finalzinho da temporada pro Cezão. E fique com esse papo maravilhoso que batemos com ele, para depois a gente voltar e falar dos vencedores da etapa do Velocitar. Seu programa Alcknicon aqui com César Fonseca. César, a instante está aumentando nessa temporada com o número de vitórias. Estamos chegando aí no final do campeonato. Tem conta para fazer que a gente sabe, mas a perspectiva é muito boa, hein, irmão? É muito boa. Eu tenho treinado bastante, preparação física, que eu acho que é a alma do negócio. Tenho me preparado, alimentação também. Emagreci 15 quilos, então o resultado vem, né? É isso aí. Estou preparado com o carro está na mão e é isso aí. Vamos continuar que tem muita corrida ainda pela frente. É isso aí, César Fonseca. Valeu, irmão, parabéns. Já na etapa do Velocitar, na corrida 1, vitória de Edmar Neto na GT4, enquanto na 45 Pro, a vitória ficou com Vitor Amorim. Já na prova 2, vitória de Adriano Rabelo, com Roger Sandoval vencendo na A45 Pro. Completamos aqui as 4 rodas, Gilmar Vidal, e eu aqui, com toda a sua permissão, eu vou inverter os resultados da classe rainha. Classe rainha, que é merecedora de toda a atenção, mas nesse final nesse final de semana a gente tem outra coisa para falar com muito mais emoção. Começando aqui pela Moto 3, vitória de Adriano Fernandes com Álvaro Carpi na segunda posição e Taiyo Furasato do Japão na terceira posição. Aquela velha história, Gilmar Vidal, Moto 3, a centopeia da primeira à última volta. Corrida, as últimas voltas, disputadíssimo. Então, realmente foi fantástico. Fantástica. Entregou com chave de ouro ali a temporada 2025, a Moto 3. Vamos agora para a classe rainha. Classe rainha que teve 2 provas. Na sprint, no sábado, vitória de Alex Marques, com uma belíssima pilotagem de Pedro Acosta e Fábio de Gian Antônio na terceira posição. Na prova principal, vitória de Marco Bezek, mais uma para a Aprilia na temporada 2025, com Raul Fernandes na segunda posição, Trackhouse também chegando. Aprilia também. Né? Chegando forte. E na terceira posição, mais uma vez, Fábio de Gian Antônio, mostrando que seu Valentino Rossi ali também sabe ajustar as coisas em casa. Então, foi o coroamento também de uma temporada muito bacana, né, Gilmar Vidal? Sem dúvida. Acho que a MotoGP, ela teve muita emoção ao longo da temporada 2025. Sim. E a gente fica com uma grande expectativa para a temporada 2026, que os treinos já começaram hoje, mas nós vamos ter a oportunidade, Gilmar Vidal, na próxima semana, de a gente falar um pouquinho, estudar um pouco o que foram os tempos de hoje, o que vai acontecer ao longo dessa semana, porque já são os primeiros treinos pré-temporada. Sim, né? Sim. Obviamente com o nosso piloto Diogo Moreira, mas temos Toprak chegando. Né? Então isso tudo... Muita expectativa. A gente vai falar, os treinos começaram hoje, mas nós vamos tratar deste assunto com o Gilmar Vidal fazendo análise técnica na próxima terça-feira. Gilmar Vidal, agora chegou aquele momento do final de semana que foi assim espetacular. Moto 2 é verdade. Parabéns a Izan Guevara, que conseguiu a sua primeira vitória na Moto 2, com Daniel Olgado na segunda posição e Ivan Hortalá na terceira posição. Mas a posição mais importante, coincidindo com o número do piloto, foi a 10ª posição de Diogo Moreira, Gilmar Vidal. O que dizer dessa prova cerebral, com regulamento debaixo do braço, com inteligência? Essa prova não disse muita coisa. Para mim foi até uma prova não com muita emoção, porque
praticamente estava decidido o campeonato, ele tinha 24 pontos de vantagem. A gente, sabendo o quanto ele é cerebral e técnico, ele não ia cometer nenhuma loucura, nenhuma besteira durante a corrida, e ele administrou, largou na nona posição, ficou por ali. É o que a gente viu, que o Manuel Gonçalves, que largou em quinto, não conseguia evoluir, logo ficou sem pneu, começou a derrapar. Eu até falei para o meu filho, para o Enzo, falei, ó, não dá mais 3 voltas, o Diogo vai alcançar e passar ele. Dito e feito, foi lá, passou e fez uma corrida tranquila. Não foi nem um pouco tensa, nem nervosa. Seria se tivesse os dois ali brigando pela vitória, aquela loucura. Agora, diga-se passagem, foi um passadão do Diogo no Manuel Gonçalves. Passou lambendo, né, raspando. Deu um passadão. Agora, fantástico mesmo foi a temporada toda do Diego, a segunda temporada dele na categoria. Sim. O ano passado ele já conseguiu chegar ao pódio, marcar bons pontos. Nesse ano venceu 7 corridas, né? Então fez vários pódios. Nunca na história da MotoGP nenhum piloto tinha tirado uma diferença de 64 pontos. Ele fez isso com todo o mérito. A segunda fase do campeonato dele foi estupenda, maravilhosa. Foi lá, ganhou quando tinha que ganhar, marcou ponto quando tinha que marcar. Então o Diogo está de parabéns. A gente se sente, eu que corri de moto velocidade, não tive a oportunidade de ir para a Europa, fazer uma carreira internacional, me sinto vingado por ele, né? Me sinto muito honrado de ver que ele, um brasileiro, tentou, foi lá e conseguiu. Então, vai mudar a história do motociclismo brasileiro. Muda a história, como já mudou a história, mas o que é o fato interessante, Gilmar, não só como você, outros grandes atletas, outros grandes pilotos também não tiveram essa condição de ter uma carreira internacional. Mas é interessante notar que na trajetória do Diogo Moreira, ele começa na Arena Cross. Sim, começou no Cross. Então, ali, e você vê o olhar de um campeão do Alexandre Barros, né? Observar um menino que tinha acabado com 10 anos de vencer uma prova de 50 cilindradas e ter feito o convite e falar, vem cá, você não quer testar no asfalto? Você não quer entender melhor a questão da motovelocidade e não tanto do motocross? E aí a gente viu exatamente isso acontecer. O fato dele ter ido logo cedo para a Europa com 12 anos de idade, apenas com o pai, isso tudo também mexe. E ele nas entrevistas, né, pós-prova e ali na festa, no evento, né, que foi feito no domingo à noite, lá na Espanha, na entrega dos troféus, da premiação da temporada 2025, ele sempre chamando a atenção. Claro, se a gente contar uma história, qualquer que seja o piloto, sempre tem a sua dificuldade, sempre tem a sua superação, mas é interessante que para os pilotos brasileiros, a precocidade de deixar o país é o que define o fator do sucesso ou do fracasso. Não só, pegar o exemplo também de Gabriel Bortoleto, é o mesmo. É o mesmo. Igual. São crianças que saíram aqui do Brasil com seus 11, 12 anos. E foram se aventurar na Europa. Ali e bate as saudades de casa, bate a saudade da família, dos amigos. É isso aí. Então a gente vê, e de fato, você tocou num ponto importante, Gilmar, que a temporada do Diogo, sobretudo na segunda metade, ela é basicamente irretocável. Nada, muito E fantástico. ali, eu acho que ele teve um momento ali naquela pausa, né, nas férias de verão, a oportunidade de se colocar no eixo. Analisar o que tinha feito, o que precisava fazer para ganhar o título. E a partir dali a gente viu um piloto cerebral, gelado, frio, calculista. Até nas entrevistas, mesmo depois do título, não se viu ele pulando, fazendo nada. Agora, vale lembrar uma coisa, eu vi uma entrevista do Lúcio Cetinello, que é o chefe de equipe dele agora, na LCR, e falando que a Honda, o Diogo já chamou a atenção da Honda e da equipe dele desde 2022, numa corrida nos treinos de motocross e dirt track, que o Diogo era mais rápido do que o Mark Marques. E chamou a atenção dele, falou, pô, esse moleque com 17 anos está sendo mais rápido que o Max,
na pista que o Marques treina há 10 anos, com motos que o Marques anda há 10 anos, e o moleque com 17 anos já chegou e está mais rápido que ele. Opa, vamos ficar de olho nesse moleque. Então, desde 2022, a Honda já vinha acompanhando ele de perto, até que no ano passado tomou a decisão de contratá-lo. E será, sem dúvida, uma trajetória de muito sucesso na MotoGP. Não tenha dúvida, a gente vai acompanhar isso com muito gosto. E você falou de Mark Marques foi cumprimentá-lo. Foi, eles treinam juntos. Então, isso mostra também o reconhecimento, o respeito. A gente viu também o Alexandre Barros lá com um olhar orgulhoso. Sim, sim. Ele fala, nossa, meu pupilo. Meu pupilo. Verdade. E eu acho que isso é extremamente relevante, Gilmar, porque a gente sabe que num país como o nosso, a dificuldade é muito maior. Aquela questão que o mundo da velocidade não é movido por combustível, e sim por dinheiro. Então os recursos e aí financeiros... a gente já começa com 6 de desvantagem, né? Porque tudo lá é em dólar, em euros, e o nosso dinheiro vale 6 vezes menos que o deles. Então precisa-se de muito mais investimento, fora a distância continental, está longe de casa, longe dos estudos, longe de tudo. Tudo é muito mais difícil, mas acho que por causa dessa dificuldade toda, os pilotos brasileiros vão lá com muita garra, com muita determinação e entregam a vida para conquistar a vitória. Uma imagem que circulou na internet e que acho que tem tudo a ver com esse momento, né? Parece brincadeira, né? O banho de champanhe do Senna e dele na mesma posição, na mesma... Uma do Alexandre Barros também, assim, na mesma posição. Não, é impressionante, né, o que foram buscar aí, as doces coincidências, né, evidentemente. Claro que todo piloto também procura tomar seu banho de champanhe, mas essa talvez tenha sido esse momento ímpar, né, de conquista, de glória. Não, então, ímpar também foi a comemoração dele. Que lembra que a semana passada eu falava, tomara que se faça uma comemoração bem brasileira, bem... Foi perfeito todo. Ele homenageou Neymar, Pelé, Rivaldo e Ronaldinho, todos com a camisa 10, e ele chutando a bola. Lembrando, lógico, o Brasil é o país do futebol, tivemos grandes atletas. E ele com a camisa 10, correu 10 em homenagem ao Pelé. Então foi perfeito. E o ano que vem ele vai andar com a camisa do Romário, né? De 11. Vai de 11. Que também é outro grande atleta. Outro grande atleta. É isso aí, que traga bons fluidos e grandes vitórias para ele. Por falar em vitórias, tivemos aí no domingo à noite a premiação, né, da temporada 2025. E essa foto é emblemática, né, Gilmar? Sem dúvida, né? Você, Antônio Rueda, na Moto3, o nosso Diogo Moreira na Moto2 e Marques na MotoGP. Os títulos ficaram em ótimas mãos, hein? Sem dúvida nenhuma, foram os pilotos que fizeram os melhores campeonatos, né? Que venceram mais, que se destacaram mais, foram mais regulares, né? Então, sem dúvida nenhuma, em boas mãos. É isso aí, que vem a temporada 2026 com duas coisas importantíssimas. Piloto brasileiro na classe principal e corrida no Brasil em março, hein, Gilmar Vidal? A gente sempre fala, né, que um piloto, além de ter talento, ele precisa ter sorte para estar chegando na categoria, ou subir de categoria no momento certo. Que nós já vimos muitos talentos que venceram nas categorias de base e não tiveram a oportunidade, chegaram no momento que não tinha vaga, ou que pegaram um equipamento que não era bom e não conseguiram fazer nada e acabaram não progredindo. Ele, assim como o Bortoleto, estão chegando na categoria principal no melhor momento, no momento que os equipamentos deles prometem ser melhores esse ano que vem, né? Sem dúvida. E com corrida no Brasil, com categorias assim, e ele já com uma boa experiência, com bom nível de bagagem. Então, no momento certo, na hora certa, isso é a receita certa para brilhar. E tem um detalhe, hein? Em 2027 na MotoGP muda tudo, hein? Também, assim como a Fórmula 1. Fórmula 1 já muda o ano que vem, 2026, mas a MotoGP muda tudo em 2027, então, com a motorização com menos cilindrada. Ficando mais próxima da Moto2. O pneu Pirelli, que Diogo Moreira conhece muito bem. Então, são fatores aí que a gente começa a observar
Óbvio, vamos acompanhar a temporada 2026, é um momento de aprendizado, a gente não pode esquecer disso nunca. Nunca, sem dúvida. São raríssimos os pilotos que sentam ali numa outra categoria e varrem a sua temporada. Ganhar como o Bortoleto ganhou sim, já ganhou a 3, no ano seguinte a 2 e foi para 1. Sim. Tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Outros também já fizeram isso, como o Oscar Piastri, por exemplo. Mas a questão não é essa, é ano de aprendizado. É ano para dominar a máquina, é ano para entender, trazer a equipe para você. Ganhar nas categorias de base, que digamos assim, de base de acesso, que nem Moto 3, Moto 2, Fórmula 3, Fórmula 2, é muito mais fácil do que vencer na Fórmula 1 ou na MotoGP. Por quê? Ali é o último degrau. Sim. Então, quando você compete na Moto 2, você compete contra pilotos que no máximo vai ter 2 anos a mais que você na categoria, 3 anos a mais. Mas se ele ficou 3 anos na categoria, é porque ele não é um fora de série, senão já tinha subido, né? Então, mesmo na Fórmula 2, na Fórmula 3, você compete com pilotos que têm esse nível e que estão aprendendo, que são mais jovens. Agora, quando você chega na MotoGP ou na Fórmula 1, você encontra ali um Marc Marques, você encontra ali o Max Verstappen, o Lewis Hamilton. Então, são pilotos já consagrados, experientes, que estão na categoria 6, 7, 8, 10 anos. Falar em longevidade, não vamos falar de Fernando Alonso. Não, então, nem vamos falar dele. Então, sem dúvida nenhuma, vencer nas categorias de acesso é muito mais fácil, porque todos os pilotos ali estão em transição, subindo. Quando você chega no top, Fórmula 1, MotoGP, ali não tem para onde ir dali. Então, ali estão os melhores do mundo, a maioria com muita experiência, com muita bagagem, e você chega como um novato. Então, tem sim que ter 1 ou 2 anos de aprendizado, vai cometer erros, mas vai aprender, vai evoluir, porque a velocidade está lá, o talento está lá. Não tem só lapidar. Não tenha dúvida. E é isso, gente, o aquecimento, para falar um pouco, né, dessa alegria toda que nós tivemos nesse final de semana com o Diogo Moreira. Parabéns ao nosso piloto Brazuca, o nosso Macacão 10, na próxima temporada Macacão 11, continuamos no ataque firme e forte. Então, todo sucesso para Diogo Moreira. E para começar agora, aquele final de aquecimento, uma conversa de paddock, Gilmar Vidal, que fizemos lá no Velocitar, com um cara que varre finais de semana, que é impossível. E o nome desse piloto é Levi Simões. Levi Simões, além de ser um talentoso piloto, ele conta pra gente na conversa de paddock, você vê que é a dificuldade de um piloto. Ele começou jovem, teve que interromper a carreira por falta de recursos financeiros, a família suportou até onde podia. Ele vai, obviamente, dentro da sua profissão, como engenheiro que o é, conquista aí o sucesso na sua vida profissional e volta depois de 23 anos a pilotar. Volta maduro, mas a velocidade, como você disse, a velocidade está lá. Está lá. E aí não teve jeito. Levi Simões é um piloto com muito talento, uma pessoa boníssima, muito querido ali, principalmente na categoria na Fórmula V, que é uma categoria também diferenciada, e tivemos essa oportunidade de bater esse papo, uma conversa de paddock ali. Não foi nem no paddock, não, foi no box mesmo, de Levi Simões na Fórmula V. E você confere agora esse papo bacana com Levi Simões. Conversa de paddock no seu programa Ocnicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você. Aqui com o multivencedor, multicampeão, Levi Simões. Levi, seja muito bem-vindo ao programa Ocnicom e ao Conversa de Paddock. Obrigado, eu que agradeço. Levi, aqui você deve ter um quarto só com uma estante gigantesca de tanto troféu que Levi tem aí ao longo da sua trajetória como piloto. Mas, Levi, no quadro Conversa de Paddock, eu sempre costumo chamar a atenção dos nossos convidados. Levi Simões por Levi Simões. Da onde vem essa paixão do mundo da velocidade? Da onde vem esse desejo de estar num cockpit acelerando? Bom, como a maioria dos pilotos, desde pequeno, minha única brincadeira sempre foi carrinho, puxar carrinho, nunca brinquei de outra coisa. Eu corri, tentei ser piloto profissional mais novo, então eu corri dos 15 até os 20 anos mais ou menos de idade. Corri de kart, Fórmula Ford, Skip Barber,
corri de Fórmula Dodge, fiz até uma etapa de Fórmula 3, mas eu não tinha condições, meu pai não tinha patrocínio, então parei de correr dos 20 até os 43 anos, fiquei sem correr dos 20 aos 43. E aí eu conversando com um amigo, ele comentou da Fórmula V, fui fazer um teste no ECPA e me despertou toda a vontade de voltar a correr. Eu sempre quis voltar a correr, mas não achava uma categoria acessível, onde as condições eram iguais para todos os pilotos, que é o que eu sempre busquei. E me apaixonei pela categoria. Fiz um ano da Fórmula V Open, que era de estreante, porque eu não sabia como é que eu estava pilotando. E aí eu estou no 3º ano do Paulista já. Na verdade, Levi, você contando aqui, é aquela velha máxima, né? Como andar de bicicleta, a gente nunca esquece, né? Da onde que você vem? Porque da onde essa paixão, mas é do interior? Conta pra gente aqui, da onde vem? Eu sou de Itatiba. De Itatiba? Itatiba, esse interior de São Paulo. Eu corria, fazia os campeonatos do interior de kart. E hoje eu sou engenheiro civil, tenho uma construtora. A gente é especialista em construções em light steel frame. A gente presta serviço para todas as grandes construtoras do mercado. Então, é com isso que eu consigo realizar o meu sonho de continuar correndo. Itatiba que também tem ali muita velocidade, né? Tem. A gente tem uma estrutura ali fantástica. Tem o Speed do Grandão, né? Speed do Grandão, que realmente tem as arrancadas ali. A gente já teve a oportunidade de fazer uma conversa de paddock, inclusive, com ele, acompanhando lá as etapas, né, do campeonato que ele tem, que é espetacular, né? E de uma família, assim, como você que ama a velocidade, ele também ama a velocidade. Sim. Então a gente vê que aquela região ali muito próxima a Campinas, você tem ali, de fato, o combustível na veia, e como você bem lembrou, né? A gente começa ali com o sonho de criança, é do carrinho, é do caminhãozinho, mas se não tiver nesse arranque a família ali aportando, fica difícil, né, Levi? Sim, meu pai sempre foi o meu maior apoiador, ele é fanático por automobilismo. Ele foi em todas as corridas da Fórmula 1 desde que começou, acho que 77, por aí, até os anos 2000, ele foi em todas as corridas, então ele sempre gostou muito. Hoje, infelizmente, não pode estar aqui, mas ele sempre que pode está me acompanhando. Então vem esse apoio também da família, que é importante, né? E de resgatar aquela coisa da criança, né? Do adolescente, do jovem. O que você diria, Levi? Porque nós temos seguramente inúmeros pilotos que estão na mesma situação que você. Porque no Brasil é uma coisa assim, a gente já brincaram conosco que era a água que a gente bebia, que o talento aparecia nas pistas, mas sem dúvida alguma a gente tem diversos talentos jovens. Que recado você daria? Porque, veja, você começa, a família suporta até onde deu. Depois, obviamente, você foi buscar a sua trajetória profissional. Mas o que você diria para o jovem que está começando? Porque tem muito jovem aqui, muitos jovens pilotos que acompanham o programa Alto Nippon. É uma questão difícil, você está mexendo com o sonho da pessoa. Mas eu acho que não pode colocar todas as fichas no mesmo cesto. Então, busque correr, busque realizar seu sonho, mas não pare de estudo, não pare de trabalhar, que pode acontecer como eu. Infelizmente, eu não tive condição de ser um piloto profissional, tive uma carreira fora do automobilismo muito boa também, que eu sou muito realizado. E quando puder, volte a correr e volte a fazer como hobby, que é o que vai acontecer com 99,9% das pessoas. Exatamente, esse é um divisor de águas, né? A gente sabe que o mundo da velocidade não é movido pelo combustível, é movido pelos recursos financeiros. Sim. Né? Porque é um investimento que você tem no carro, é um investimento que você tem na tua preparação, numa equipe, é no deslocamento, ou seja, é um conjunto de elementos que parece simples, né? Falar, não, é só sentar aqui no cockpit e acelerar que está tudo certo. Não, com certeza, é um esporte muito caro. E que muitas famílias muitas vezes se perdem, gastam tudo que tem para realizar um sonho, que a chance de êxito é muito baixa. Então, acontece de pilotos que não têm condição ascenderem a uma categoria grande, acontece, mas não é a média. Então, não façam loucura, só isso. Eu acho que esse é o pensamento do equilíbrio. Isso, né? exatamente. É o sonho sim, mas vamos ver até que ponto é possível transformar esse sonho em realidade. Sim. Agora eu queria voltar um pouco desse, aproveitando o teu hiato de 23 anos, porque aí entra em cena o profissional.
hoje você empresário. Como é que a gente faz essa divisão de tempo? Porque o dia tem 24 horas. Por mais que você seja um empresário bem-sucedido, um piloto que acelera forte, multivencedor, e nessa tua retomada de carreira, talvez eu tenha acompanhado aí o cara que mais subiu no pódio e mais venceu prova, né? Chega a ser impressionante o teu desempenho, Levi. Mas como é que a gente faz essa dosagem, irmão, entre o lado empresarial e o lado... Você falou, é um hobby, mas não é tão um hobby. Sim. Digamos assim, um hobby profissional. Sim, não, exatamente. A parte física eu sempre me cuidei. Sempre fiz esporte, sempre me cuidei. Então isso nunca foi problema. Um final de semana de corrida geralmente é sexta, sábado e domingo. Então você vai perder meio-dia na sexta, que você se organiza para perder esse meio-dia na sexta. Fora isso, eu montei um simulador em casa, que eu treino à noite, então coloco o moleque para dormir, treino um pouco no simulador, se mantém ativo. Então é isso, dá para conciliar tranquilamente. Então acho que essa também é algo que exige um planejamento, né? Mas a cabeça durante a segunda, terça, quarta fica reverberando o que aconteceu no final de semana? Puxa, não, eu sou um cara tranquilo. Eu não fico remoendo nada, tá tudo certo, deu. Não deu, vamos ver por que não deu certo, tentar melhorar e pronto. Mas é inevitável a pergunta na segunda-feira dos teus parceiros, dos teus colaboradores, dos teus clientes. E aí, como é que foi o final de semana? Não, com certeza. Mas eu estou conseguindo ter... Foram 52 vitórias já, agora terceiro ano do Paulista. Entre Paulista e CPA, né? Então, tá dando tudo certo. 52 vitórias, se a gente fosse pegar apenas num ano... Em todos os finais de semana você venceu. São 52 finais de semana. Em 3 anos. 2 anos e meio. Tá numa média mais ou menos, viu? Agora, trazendo assim pro lado empresarial, óbvio, a gente vê aqui a tua empresa estampada, parece simples também, né? E fala, não, o cara é empresário, o cara é dono do seu negócio, estampa aqui o nome da empresa, está tudo certo. Correr é a parte fácil. O duro é tocar a empresa. A gente tem... É uma empresa razoavelmente grande, mas a gente é super enxuto, então sou eu, o meu irmão, são poucos funcionários, a gente toca grandes obras, então o dia a dia na empresa é muito mais complicado do que a corrida. A corrida é onde a gente vem para desestressar mesmo. Acaba funcionando como uma terapia, né? Sim. No final de semana em altíssima velocidade. E exatamente esse era o ponto que eu queria colocar para você, fazendo a inversão. Você como um gentleman driver, né, como um piloto aí que se mantém para poder estar dentro do teu cockpit, o que você traz, ou melhor, o que você leva de ensinamento do mundo do automobilismo para os teus negócios? Poxa, eu sou engenheiro, então eu penso muito diretamente. Aí já é razão, né? Eu sou engenheiro calculista, então tudo que acontece no carro eu penso friamente como eu tenho que resolver e o porquê de cada situação. Isso me ajuda muito no setup do carro. Pro dia a dia, me leva a calma, a não... Porque no carro você não pode apavorar. Você tem inúmeras situações que acontecem, você tem que sempre manter a calma para resolver. Então é mais ou menos isso que eu levo para a vida profissional. Porque, na verdade, se a gente for olhar, a vida empresarial, ela requer o planejamento e depois a operação de tudo isso. Né? O mundo da velocidade não é diferente, porque como você falou, o final de semana é a sexta-feira, é o sábado, domingo. Óbvio, você tem uma equipe, você tem que a gente também costuma dizer, né, o automobilismo, assim como o motociclismo, né, são os esportes individuais mais coletivos que existem. Porque possa parecer que você está aqui dentro do cockpit, é você sozinho, você baixou sua viseira, mas na verdade quando a gente olha o entorno, né, e na categoria que você também está, que ela também tem uma característica diferenciada, a gente vai chegar nisso já, Levi, mas a gente precisa ter esse suporte. Então quando você fala, não é para se desesperar no cockpit, porque eu também não posso me desesperar nos negócios, mas os negócios também é a mesma coisa. Por mais que você seja um engenheiro calculista, também tem um time ali te dando suporte. Não, basicamente é isso, o mesmo conceito. A Fórmula V, ela tem, para mim, uma vantagem, que é uma grande equipe que cuida todos os carros, como a Porsche Cup. Então, a gente tem, aqui pelo menos, a gente tem a certeza
que eles estão tentando fazer todos os carros ficarem iguais. Pode ter diferença? Pode, mas não é por vontade deles, é porque são equipamentos que podem ter variações, folgas diferentes, pode gerar alguma diferença, mas os carros são todos equalizados, então a vantagem do Fórmula V é isso que eu buscava. Eu poderia ir para outras categorias, onde quem pode mais chora menos, e não é o que eu quero ter disputa leal com os outros pilotos. Eu acho que talvez seja essa uma das grandes características da Fórmula V ao longo da sua história, né? Ela sempre preconizou isso. A disputa está no braço do piloto, está na capacidade de você dominar a máquina. E nessa nova fase que a Fórmula V vem vivenciando, eu acho que também tem um ingrediente maior nisso, esse cuidado com a equalização dos carros, para entregar a todos que estão no grid, assim, ó, a máquina, claro, você lembrou, mesmo um carro zero, a gente pega, tem diferença de um de outro. Sim. A gente até costuma, eventualmente ouvir, né, você deu sorte de pegar um. Não é sorte ou azar. As máquinas também têm as suas pequenas diferenças. Mas quando a gente faz a preparação, e a gente sabe do cuidado que a Fórmula V tem de equalização, seja ali na questão da potência do motor, seja em deixar o carro prontinho para que você chegue na sexta-feira e fale, bom, deixa eu vestir meu macacão e vamos sentar. O que eu digo sobre isso? Eu já andei provavelmente em uns 10 carros dessa categoria. A categoria tem 15, no mínimo 10 eu já andei. E todos são muito parecidos. Cada piloto tem a liberdade para fazer o seu setup. Então, às vezes você senta em um carro, poxa, esse carro está muito alto a traseira, está com muito freio para frente, precisa ajustar a altura de suspensão diferente nas duas traseiras. Então, se você conhecer o carro, entender o que você espera para esse carro ser rápido, você consegue fazer todos os carros ficarem iguais. A diferença de potência pode ter, mas é mínima. E a parte de suspensão você tem liberdade para fazer o setup que quiser. Aí entra talvez um pouco da tua experiência e vamos ser justos, né, meu amigo? Vamos andar de bicicleta. Você pode ter parado 23 anos, mas você sabe dos conceitos, você sabe sentir o carro, né? Sentou no cockpit ali, a sensibilidade do piloto conta muito. E aí vem essa capacidade de passar para o engenheiro, né? De engenheiro para engenheiro, falar, ó, eu preciso mais disso, eu preciso amolecer aqui. E no seu caso, talvez você já dê ali já mastigadinho, né, Levi? Todo final de semana o carro começa diferente. Então você tem os 2 primeiros treinos para fazer esse setup e ajustar. E depois do quali, dentro de uma corrida e outra, também vai fazendo pequenos ajustes. Isso é o que eu falo para todos os pilotos. Saia no primeiro treino, tenta entender o que você acha que está de errado com o carro, pare e faça uma mudança. E tente entender o que essa mudança fez para o carro. Deu errado, no próximo você volta para trás. No próximo treino o carro já vai estar igual estava antes. E aí nesse próximo treino também faça uma mudança. Porque eles precisam entender o que acontece com as mudanças no carro. Não é só sentar e andar. Então, eu ainda faço essa é a isso. diferença, né? Você tem que sentir, vestir o carro. Sim. E aí você vai fazendo o ajuste. Agora, você contou uma coisa, você falou agora uma coisa que é importante. Todo final de semana o carro vem diferente. Porque, obviamente, dentro do processo de preparação, você desmonta o carro, você monta o carro, você ajusta, faz ali a equalização. Perfeito. Só que aí entra em cena o circuito. Se a gente for pegar aqui 3 bons exemplos, Interlagos, Velocitar, ECPA. São circuitos com características completamente distintas, onde as categorias, e principalmente a Fórmula V, tem uma intimidade maior. Para o Levi, como é que é essa diferença de um ECPA lá em Piracicaba, travado, com aquela curva 1 ali que se errar freado, você vai cair lá no barranco, lá na estrada, né? Tem esse agravante. No Velocitar, passou da placa dos 50, o macaquinho já pediu, já não estava enxergando nada, já pede Deus me livre. E Interlagos tem o fator vácuo, a partir da junção. Como é que é essa mescla, Levi, na tua cabeça e na cabeça dos pilotos de uma maneira geral? O setup muda bastante. O ECPA é uma pista muito travada, você precisa ter muita tração na série de curva. Então, o carro tem que estar com a traseira muito mais baixa, para a hora que você contornar e dar o pé, a traseira está assentada e consegue ter velocidade nas pequenas retas que tem. Para você ter uma ideia, eu corri no ECPA uns 20 dias atrás, mais ou menos,
Para cá a gente subiu 12 voltas no amortecedor traseiro direito, aí, e você sobe diferente no amortecedor traseiro esquerdo, a gente subiu 8 voltas para conseguir melhorar, jogar um pouco mais de peso para as rodas da frente e ter um pouco mais de velocidade e contorno nas curvas de alta que tem aqui, que é mais ou menos o setup que a gente precisa para Interlagos também. Mas Interlagos, pelas retas serem tão longas, você pode abrir 6, 7 décimos no miolo, que o piloto de trás pega o vácuo e no final da reta ele está junto com você. Então, você só consegue abrir se 2 pilotos atrás ficarem brigando. Se tiver você e mais um, e ele tiver calma, ele vai te seguir até o final da corrida. Porque já não é a primeira vez que a gente acompanha você, eu já fiz essa brincadeira com você lá. Você é um ótimo jogador de xadrez, porque ou você abre, ou você segura o teu pace ali para subir em segundo no café. É mais ou menos isso. E muitas vezes você também tem que entender como você faz a junção e aonde o piloto de trás vai conseguir colocar do lado para te passar. Se você tiver um pouco mais de velocidade na junção e consegue entender que ele vai por do lado, mas ainda não vai passar, dá para arriscar em primeira, fazer a última curva em primeira. Então, vai contra quem você está competindo, como está o carro dessa pessoa ou o seu no dia, para tentar chegar em primeira no final lá. Agora, você comentou, né? Menos abrindo até 7 décimos, você pega o vácuo. Você já viveu essa situação, né? De você fala assim, pô, não vou chegar, e daqui a pouco vem chegando, passei. Eu tive uma corrida, na largada meu carro deu um problema no sensor do acelerador e não estava abrindo a borboleta. Antes de largar eles mexeram, mas meu carro ficou com 50% do acelerador. Então, em todas as freadas eu precisava colocar o pé na embreagem, o carro ficava dando limitador. No meio da curva eu tirar o pé da embreagem e o carro ia. Então, eu não tinha carro para abrir, mas eu conseguia, por conta do vácuo, ficar brigando com os outros pilotos. Na última curva eu estava em quinto, eu saí da junção em terceiro e trocando o vácuo do segundo para o primeiro eu consegui ganhar a corrida. Forma um verdadeiro escudo, né? Porque chega a ser inacreditável, a gente observa isso lá. Você está ali atrás, no vácuo, de repente quando você tira, parece ter um paraquedas, né, cara? A gente ganha de 10 a 12 km por hora, só de vácuo. Só no vácuo. Só no vácuo, é muita coisa. Então é de fato um jogo de xadrez, é de fato, como você comentou aqui, o piloto e você como um gentleman driver, é esse regramento do tempo, do tempo necessário para os negócios, do tempo necessário para o prazer e para o lazer, né, em alta velocidade. Que recado você daria para um piloto na tua situação? Tenho meus negócios, quero correr. Não passa à vontade. Se prepare, faça bastante treino, entenda a categoria, seja Fórmula V, seja uma outra categoria. Se você conseguir fazer alguns treinos antes da primeira corrida, entender a pista, entender que você está virando meio que próximo dos iniciantes que você vai competir, eu acho que não tem sensação, difícil ter uma outra sensação igual a andar no carro de corrida. E aí você chega desopilado na segunda-feira, pronto para os desafios da vida empresarial, que não são poucos. Isso mesmo. Levi, foi um prazer enorme conversar contigo no Conversa de Paddock, que é justamente você que ama a velocidade e conhecendo os personagens que fazem daquilo que é a velocidade, aquilo que nós mais amamos. Então, campeão, eu que agradeço. Parabéns, sucesso na sua carreira, tanto profissional quanto como piloto. E você que acompanha o programa Alquinicom, fica aqui com as pessoas, com esse universo do mundo da velocidade que nós mais amamos. Por isso, Alquinicom, o mundo da velocidade se encontra aqui. Você viu aí o papo descontraído com o Levi Simões, trazendo um pouco desse ensinamento de vida e os conselhos que ele deu, né, Gilmar Vidal? Fantástico. Você acredite naquilo que você quer fazer, mas não ponha todas as suas fichas numa só sacola, não. Se a paixão é correr, mas peraí, tem outras coisas na vida, vai buscar outras situações que te permitam depois, com prazer, fazer aquilo que você ama. Como nós aqui fazemos no programa Alquinicom, fazemos o que amamos, amamos entregar velocidade para você
toda terça-feira. Então, nosso encontro marcado. E vamos agora para a nossa Final Lap, Gilmar Vidal, porque tem que fazer apostas, hein? Esse final de semana tem apostas, hein? Mas antes da nossa Final Lap, fique com a mensagem de KS Home e a nossa Final Lap. Presente Grupo KS, com as lojas KS Home e Casa Matu, oferecendo uma ampla seleção de móveis e decoração, seja para renovar ou criar um novo estilo. O Grupo KS tem tudo que você precisa para deixar sua casa limpa. Final Lap aqui destacando, neste final de semana temos o encerramento da temporada da Porsche Cup com o Porsche Endurance Challenge, as provas de endurance da categoria que realmente é um espetáculo, né? Aqueles carros da pista são absurdamente maravilhosos e muita emoção neste final de semana, no sábado, né? Lembrando aqui, nós temos prova da Trophy na sexta-feira e temos no sábado, pela manhã, a segunda prova da Trophy e a prova principal de endurance, largada às 2 da tarde no sábado em Interlagos. Seu programa Alquinicom estará presente ali, acompanhando e muita informação bacana para você na próxima terça-feira. Então não perca, hein? Vamos sair aqui de Interlagos e vamos dar um pulinho pertinho em Itatiba. Itatiba lá com o Grandão. Inclusive, né, até vem a coincidência, Grandão, um grande abraço mais uma vez para você. Nós na conversa ali de paddock com o Levi Simões, que é de Itatiba, lembrou de você, Grandão, e realmente é um espetáculo ver as provas de arrancada lá no Speed, porque é gostoso de ver, Gilmar Vidal, é estrutura, é organização. A paixão, né, com que fazem o esporte. E veja, não é só quem está preparando o carro, mas o Grandão é um apaixonado por isso, ele corre nas provas norte-americanas, a inspiração dele ali vem de Las Vegas também, então são esses ingredientes, né, que a gente vê aí, pessoas que amam a velocidade e conseguem, né, nos brindar, sem né, dúvida, com grandes atrações, como vai acontecer nesse final de semana também, lá no Speed, em Itatiba, portanto é imperdível. Imperdível também, Gilmar Vidal, é o momento das apostas, hein? Afinal de contas, o que acontece em Vegas, na Fórmula 1 todo mundo sabe. Não fica em Vegas. Não. Mas qual é a aposta para esse final de semana, Gilmar Vidal? Olha, a McLaren está num momento muito rápido, né? Haja visto que o que aconteceu em Interlagos, dominaram a corrida, teve um problema com o Piastri, né? Da penalização, do erro e tal, mas fora isso, o Norris sobrou, com a McLaren sobrou, então nos pole, sprint e vitória na corrida, e ele vem num momento de confiança muito, muito alto, né? Então, eu acho que vai ficar difícil para o Marx e para o Piastri também, né? Então, a sua aposta é no vermelho 4, é isso? Tem tudo para ser. Não sei nem se o vermelho é 4 ou não na roleta, mas não importa. A aposta é no vermelho 4. Papai, não é nem o vermelho. É o papai, o papai 4. Então tá bom. Vamos acompanhar, façam as suas apostas. Apostas essas também válidas para a F1 Academy. As meninas também entram na pista de Las Vegas já na sexta-feira, hein? Às 11h15 da noite, a primeira prova da F1 Academy. Já na madrugada de sexta para sábado, temos a classificação da Fórmula 1 à 1 da manhã. E na noite de sábado, noite de gala para as meninas, hein? Às 9h20 da noite, a corrida 2 da F1 Academy, com a nossa Rafa, com a nossa Aurélia Nobels, todo mundo lá, torcendo pelas pilotos brasileiras. Já na madrugada de sábado para domingo, à 1 da manhã, então não é tão tarde assim, né, Gilmar Vidal? Dá para comer aquela pizza, dá para bater aquele papo com os amigos e depois fechar a noite com Fórmula 1, com o Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1. Façam as suas apostas. E divulgamos os vencedores na próxima semana no seu programa Alquinicom. Gilmar Vidal, muita coisa para a gente acompanhar nesse final de semana, com muita alegria, levíssimos. Levíssimo. Né? Com o nosso Diogo Moreira. Uma alegria muito grande. Você tem um compromisso e uma lição de casa, hein? Vamos fazer o detalhamento técnico do que foram os treinos pré-temporada. É verdade. Tá bom? Então, nos vemos na próxima terça-feira. Sem dúvida. Então é isso aí, meu amigo. Você que ama a velocidade, nós do programa Alquinicom amamos entregar velocidade para você. Então, nosso compromisso marcado toda terça-feira, a partir das 8 da noite.
Por isso, Ocnicom, o mundo da velocidade se encontra aqui.